Como muito bem foi dito, Eclesiastes 7:8. Esse versículo me fez lembrar de um pastor que há anos atrás ia na igreja que nunca mais ouvi falar dele. E agora para ele vir, só um milagre. No meio da Bíblia está Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Deixa eu marcar aqui. No Juiz, depois de Provérbios. No Provérbios e Isaías. Juiz, já marquei. O Juízes vai ser mais fácil vocês anotarem, para vocês lerem depois, que é muito texto para ler. Então você fala um necessário aí. Eclesiastes que 7:8. Me fez lembrar do pastor Samuel Pontes, que pregou uma vez sobre esse versículo. Faz anos que ele veio na igreja. Melhor é o fim das coisas. Não achou? O caso aqui, o versículo dá um pouquinho diferente no esboço, que foi, acho que o pastor Robson usou uma outra tradução. Tá? Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. O tema eu achei muito assim, engraçado, o tema que o pastor Robson usou. Uns são, outros são. Esse é o tema que durante todo esse mês nós vamos estar dando uma compartilhada. Tem um outro texto aqui que esse não vai ser possível ler porque são 4 capítulos. É o livro de Juízes. 13, 14, 15 e 16. Então não tem como. Mas cada um tem um versículo. Então. Específico, em cada capítulo. Então não tem como ler. Aí é mais fácil vocês estudarem depois. Cada um você colocar para ler um versículo, para entender mais. Então eu vou deixar isso a seu comando, a sua hora de terminar. Não, mas eu não tenho referência aí, sabe? Não, é Juízes, os capítulos 13, 14, 15 e 16. Então aí você tem que passar um versículo específico, que está em cada capítulo. Não, mas não está citando aqui, só tá os capítulos. 13, 14, 15 e 16. Não está citando. Então tá. São 4 só. Você é 13 e 1, né? Então, Aqui, esse livro de Juízes não dá para se saber quem é o autor. Esse livro é um livro meio misterioso. Muitos dizem que foi Samuel que escreveu esse livro. Esse livro de Juízes, ele cobre um período que vai da morte de Josué até a inauguração da monarquia com o rei Saul. Os juízes, ele tinha uma função de 3 coisas. Eles eram como que fosse um governador, um presidente, onde eles comandavam aquele determinado reinado. Eles eram um juiz, onde eles julgavam, e ao mesmo tempo eles faziam o papel como que fosse de um profeta. Eles tinham meio que 3 funções. Se vocês pegarem uma outra referência aqui de Juízes, que é do capítulo 3, versículo 7, até o capítulo 16, versículo 31, mais fácil vocês anotarem que é muito texto, eles mostram um padrão aqui que se repete na história antiga de Israel, falando sobre apostasia, que representa a pessoa que se afasta da fé, opressão, arrependimento e libertação. Por coincidência, coisas que vivemos atualmente. Muitas pessoas se afastando da fé, muitas pessoas oprimidas. Por exemplo, nessa hora está indo lá para Arujá 31 pessoas de encontristas. Um dos menores encontros até hoje em pessoas. São 31 encontristas e 25 servos. Os menores encontros até hoje. Dessas 31 que estão indo, quantas será que não estão oprimidas? Quantas não vão precisar de arrependimento? No caso, todas. Porque para confessar ao Senhor Jesus, precisa de um arrependimento sincero. E ali, com certeza, todas precisam de libertação. Após a morte de Josué, depois que ele fez o povo entrar na Terra Prometida, não tinha em Israel um governo forte. Era só uma confederação de tribos independentes,
Ou seja, eles não tinham um líder, como nós temos hoje um prefeito, temos um presidente. Eles, vamos dizer assim, faziam o que queriam. Apenas Deus é que comandava ali, e com certeza Deus, por ser muito amoroso, tinha que ter muita paciência com aquele povo para não matar ninguém. E foram ali 300 anos de anarquia moral, religiosa e social. Imagine, 300 anos sem ter um líder para pôr ordem no barraco. Imagina a bagunça que era. Então, depois desse período, Deus precisou levantar juízes para julgar e libertar. E Sansão teve essa missão. Sansão ele teve a responsabilidade de julgar Israel por 40 anos, só que por desobediência ele julgou apenas 20. Somente a metade do tempo. Todo mundo conhece a história de Sansão, né? É muito usado principalmente para relacionamentos. Porque Sansão se apaixonou justamente por uma pessoa da terra inimiga, da terra justamente em que Deus o deu a ordem para descer a chibata em todo mundo, só que ele, com certeza, deu lugar para o diabo, porque não há como ele dizer, foi uma armadilha do inimigo. Pode até ter sido, mas com certeza ele não deu lugar. E, infelizmente acabou se apaixonando por uma pessoa rival, da onde ele revelou o seu segredo, que era a força nos cabelos, e infelizmente paga um alto preço por isso. Mas existe uma lição aqui que a gente aprende, até uma frase aqui, de um poeta que eu não sei o nome do cabo, é Henry alguma coisa. Vai pra casa ler, sabe? Casa ler inglês. É Henry alguma... Só tem um jeito desse texto, o nome desse cara ser conseguido ler. Se alguém for batizado no Espírito Santo hoje, lê tranquilo. É Henry Lawfell, alguma coisa assim. Que é uma frase que ele colocou aqui que diz assim: a arte de começar é algo formidável, porém mais formidável ainda é a arte de terminar. Aí volta novamente o versículo que nós lemos no início. É bom a gente começar uma etapa nova, como acabamos de citar, por coincidência, o John e a Edna. Parece que caiu certinho para eles o texto, mesmo eles estando à distância. Começou tudo bem, né? Todos nós Sabe como vai terminar. passamos por um desafio novo. Nós praticamente estamos num novo ano aí. Já estamos 2 meses e meio de 2017. Nós começamos um novo ano. Todo mundo aqui com certeza fez os seus alvos de fé, ainda que por algum motivo não levou na igreja, mas você tem alvos dentro do seu coração. Não sei se vocês já começaram a pôr algum em prática, já começaram a realizar algum, mas vamos imaginar que um dos alvos de vocês está caminhando, vocês estão lá, começando. Começar é maravilhoso, mas o problema não é o início, o problema é o final. Tem muitas pessoas que às vezes começam errado, mas dá certo. Mas infelizmente tem pessoas que começam certo e dão errado. Sansão teve um começo muito brilhante. O nome dele até significa ensolarado, iluminado. Hoje o dia não foi meio assim. Fez um tempo ensolarado, mas depois fez um tempo chovendo. Só que infelizmente ele terminou mal. Mas por que ele terminou mal? Se a gente for pegar aqui, Sansão ele tinha tudo para dar certo. Tem aqui agora alguns versículos. Esse vai dar para cada um de vocês lerem. Seu nascimento foi precedido pela visita do anjo do Senhor. Quem abre em Juízes 13:3. Todos os versículos vai ser em Juízes 13. Então não vai ter problema. Isso. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Ou seja, o nascimento dele foi precedido pela visita do anjo do Senhor. Do mesmo jeito que foi o anjo falar com Maria a respeito de Jesus. Um anjo foi visitar uma mulher estéril. A diferença no caso de Jesus, Maria não era estéril. Mas a semelhança de como as futuras mamães souberam, foi um anjo que avisou. Então, Deus é quem avisou do nascimento dele. O primeiro motivo para ele dar certo. O segundo, seu nascimento foi o resultado de um milagre, pois sua mãe era estéril. Quem leu o versículo 2?
que é um antes. 13 do 13 2, um antes. E havia um homem de Zará, né? Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era, né, Manoá. a sua mulher sendo estéril, não sei falar esse nome, estéril, não tinha filho. Só tem aqui. É só até aí. Ou seja, foi precedido para a visita no anjo do Senhor. Nasceu de um milagre, pois sua mãe era estéril. E Jesus adora usar milagres como testemunho para a glória dele. O terceiro, já no ventre foi consagrado ao Senhor, pois era um nazireu. Quem lê o versículo 5? Porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será Nazireu. de Deus, desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Nós ouvimos muito falar de consagração. Às vezes igrejas têm consagração, mas muitos nossos pastores falam de nós temos um tempo de jejum, de nós nos consagrarmos a Deus para, às vezes, um propósito ou algo pessoal. Mas olha a questão de Sansão. O cara é um privilegiado, já nasceu consagrado. Tudo bem que isso não significa que ele não teria que jejuar, mas ele já nasceu com esse privilégio de ser consagrado. Uma outra questão aqui. Seus pais eram pessoas piedosas, tementes a Deus e que levavam Deus a sério. Quem lê o versículo 9? E Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, e ela estava no campo, porém não estava com ela, seu marido Manoá. Outra questão aqui. Sansão cresceu em lar onde Deus era adorado. Quem lê o versículo 8? Então Manoá orou instantemente ao Senhor e disse: Ah, Senhor, meu rogo-te que... Começa de novo. Então Manoá orou instantemente ao Senhor e disse: Ah, Senhor, meu rogo-te que o homem de Deus que enviaste ainda venha para nós outra vez e nos ensina o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Aqui foi onde foi pedida instrução para como que ele ia ensinar a família dele. Então é muito importante nós guardarmos a nossa família. Eu compartilhei isso uma vez na célula de jovens. Até foi para a Natália que eu expliquei isso. Estava falando, né? Da educação dos meninos. Que eu usei como exemplo o seguinte. Existem dois modos onde nós acabamos tendo uma responsabilidade pela família. A primeira, os próprios pais, que têm a responsabilidade de guardar a família, mas, se um exemplo, você é o único na sua casa que é convertido. Vamos imaginar que aqui em casa eu fosse o único convertido. Meus pais têm uma responsabilidade sobre mim, de me ensinar, de me educar, de eu poder ser o homem que eu sou hoje, mas eu também, espiritualmente, vou ter uma responsabilidade para os meus pais. Se eu fosse o único cristão da casa, eu teria a responsabilidade de estar orando por eles, para que Deus possa os guardar e para que Deus possa trazê-los no momento certo para a presença de Deus. Ou seja, você sendo o único cristão da família, você também tem uma responsabilidade parecida com a dos seus pais, de você espiritualmente guardar a sua família. Todos os livramentos que aquele membro da sua família tiver, é por causa da sua oração. Então são dois modos aí. Os próprios pais e aquele que por algum motivo é o único da família a servir a Deus. Isso aqui já foi. Olha uma coisa engraçada. Geralmente nós nascemos assim, sem saber por que nascemos. Não nascemos com esse privilégio de ser consagrados. Mas olha Sansão. Antes de Sansão nascer,
Deus revelou aos pais de Sansão qual que seria o propósito e a missão dele. Esse literalmente nasceu sabendo para que veio ao mundo. Imagine se cada um de nós aqui tivesse nascido desse jeito. Soubesse que... Seria bom e ruim. Soubéssemos que quando nós nascêssemos, eu no caso, que nasci às 15 para as 11 do dia 12 de novembro, tivesse já nascido consagrado, já Deus me consagrou. Soubesse que um dia Deus me levantaria como um líder de célula. Soubesse que um dia eu estaria, sei lá, trabalhando numa multinacional, um exemplo. Soubesse que já tinha nascido com a missão. Foi como foi falado. Seria ao mesmo tempo bom, mas seria ruim. Mas, ou seja, Sansão não nasceu para viver à toa. Ele, do início até o fim da vida dele, ele nasceu com um propósito. E tem um último versículo aqui, que é: ele começou sua vida debaixo da direção do Senhor. Quem lê o versículo 25? Do 13. E o Espírito do Senhor começou a impedir de quando em quando para o campo de Dan, entre Zorá e Estaol, sei lá. Não é Estaol, acho que é assim, não. Tem uma pergunta aqui. Depois de tudo que estudamos, vocês podem até falar se quiserem de uma forma bem resumida. Por que é que Sansão começou tão bem a sua carreira? Teve um privilégio que nenhum de nós aqui teve. Praticamente nenhum de nós veio de berço cristão. Mas Sansão teve esse privilégio de nascer consagrado, de saber o propósito ao qual ele veio a esse mundo. Mas por que então que ele começou tão bem e terminou tão mal? Vocês que conhecem muito bem a história de Sansão, já com certeza leram várias vezes, já ouviram várias ministrações dos pastores. No entendimento de vocês, o que vocês acham que ele infelizmente se estragou no meio do caminho? Não terminou tão bem. Pra mim, assim, eu entendo assim, né, que ele não deu, assim, ouvido aos pais, né, porque se os pais dele falaram, né, que não era para ele se envolver, né, e ele acabou se envolvendo, né, e ele achava que, né, que ele sabia, né, ele achava que nada ia acontecer, né, mas você vê que pareceu uma serpente na vida dele, né? Que ali foi aonde, assim, acabou com a vida dele, né? Mas ele não foi aquele filho obediente, né? Porque a mãe avisou, né? Eu penso assim. Eu tenho uma segunda pergunta para você. Quer continuar o esboço? Sem saber de nada, tá escrito aqui. Não vou nem dar oportunidade pros outros, já foi dito tudo aqui. Ele também teve a visão de Deus, né? Ele nem obedeceu Deus e nem obedeceu a promessa. Que eu imagino assim, quando ele nasceu, os pais dele devem ter explicado. Você nasceu com propósito, Deus já falou isso e isso, né? E ele foi ensinando ele. Só que ele também nem deu ouvido aquilo que os pais ensinou, nem aquilo que Deus tinha falado para ele, né? Acho que talvez ele ache, não, eu sou o cara, né? Não vai, né? Por um instante ele passou por isso. E o povo que era para ele lutar, defender o povo dele contra os filisteus, foi com quem ele foi se envolver. Ele mesmo foi se envolver com os filisteus. Não era para ele se envolver. Era para ele defender o povo dele dessa raça ruim, que era o povo ruim mesmo, né? Era para ele defender como juiz, que ele ia defender o povo dele, que a gente vê até naquele filme dele que passou uma época aí, né? E ele foi se envolver com o justo, tanta mulher que tinha no povo dele, e ele foi se envolver com as filisteus. Tá falando tudo muito bem aqui. Muitas pessoas não desfrutam de uma vida feliz porque não observam o ensino dos pais, dos professores, dos pastores. Hoje nós vivemos uma geração que vive ouvindo o vento. Nunca ouvi essa expressão. Sabemos que o vento não para e muda constante de direção.
com todo respeito aqui, espero que não tenha ninguém com esse nome aqui, não se sintam ofendidas. É meio que um Maria vai com as outras. Com todo respeito aqui, se tiver alguma Maria em nosso meio. Ou seja, você ouve uma direção, você vai... Fácil, Maria. Por isso que eu... Por isso que eu disse com todo respeito. Vai ver que ela não é dessa, não. Por exemplo, ele ouve uma direção aqui, não, você hoje vai para Barra Funda. Ele vai para Barra Funda, de repente outro, não, agora você vai para Guarulhos. Ele vai para Guarulhos. Não, agora tu vai para Santa Amaro. Não, tu vai para Mogi das Cruzes. Para onde manda, ouve. E infelizmente não é assim, nós. Quando recebemos uma ordem para uma direção, é aquela. Se for esquerda, é esquerda. Se for reta, é reta. Se for direita, é direita. Não tem como você desviar. A não ser se você for por conta própria. É como minha mãe costuma dizer. Ela algumas vezes falando para algumas pessoas do modo que ela me educa, o modo que ela educou minha irmã. Que se algum dia nós pularmos fora do caminho, não é por falta de aviso. Porque a parte dela ela fez. A parte do meu pai ele fez. Se algum dia nós cairmos fora do caminho, não vai ser por culpa deles. Ou seja, o sangue não vai correr na mão deles. Vai ser nós mesmos que vamos prestar contas com Deus. Muitos valores na família e sociedade foram abandonados. Porém, nós somos daqueles que valorizamos o que Deus valoriza e amamos o que Deus ama. Espero poder afirmar isso um dia, porque não é sempre que a gente faz isso não. De vez em quando a gente dá umas escorregadinhas. Valorizamos o amor baseado nos princípios da palavra, família, respeito, verdade, integridade, obras de Deus. E tem outros valores aí. Agora é o momento mesmo de vocês falarem. O pastor Robson dessa vez chegou nas perguntas, hein? As perguntas meio fortes aqui, hein? Você se considera parecido com os seus pais? Aí, vírgula. Melhor no que eles te influenciaram? Se caso vocês não foram criados pelos pais, pela pessoa que criou vocês. Sei lá, um tio, um avô, um primo, um irmão mais velho, ou acabou você mesmo tendo que fazer essa função? Como é que assim vocês, analisando hoje? Para variar, ambas são mães, então vocês têm muita experiência para falar e vocês se sentem parecidas com as pais e mães de vocês? Eu me acho parecida com minha mãe, assim. Já eu, assim, me acho, eu e a Gilsa. Assim, de educar os filhos, assim, de ser aquela mãe assim, sabe assim, entendeu? Eu já, assim, porque eu sempre falo assim, né? Os conselhos que minha mãe me dava assim, eu nunca joguei fora, nunca, entendeu? Então eu falo assim, o que minha mãe passou pra mim, né, eu passo para meus filhos, porque assim, né, a educação vem de geração em geração, né, mas é como fala, né, se os filhos desviam, entendeu, não é por causa assim, não é porque a mãe não ensinou, né, porque não deu valor, né. Eu me acho assim, parecida assim com minha mãe. Minha mãe, ela é uma pessoa assim, ela tem muito amor pelos filhos, ela faz tudo pelos filhos, né? Eu me vejo assim, eu vejo a Gilsa assim, né? Eu falo assim, eu e a Gilsa somos assim, umas guerreiras, igual a minha mãe. Né? Eu me acho, não quero ser melhor, mas eu me acho assim, eu e a Gilsa, eu e a Gilsa me acho assim, parecido muito com minha mãe. Muito, muito, muito. A Gilsa acha que até é a mesma, né? Já que é família, então continua. Já que é família mesmo, então prossegue o procedimento. A minha mãe, ela é uma guerreira, minha mãe. Nossa, minha mãe, ela é. Eu acho que minha mãe é mais que eu. Com certeza, Carla. Minha mãe, ela... Deixa que ela se defenda, né? Minha mãe, ela põe no chinelo as novinhas aí, ó. Sem brincadeira. Minha mãe tá lá, dona Zefinha. Ela acha que vai precisar operar das mãos. Ela não consegue fazer assim, ó. Ela não fecha a mão dela. Mas você pensa que ela desiste de fazer as coisas dela? Meu pai falou, paga alguém, né? Eu pago pra você. Enchendo o saco dela. Você não quer pagar? Eu pago pra você, mulher. Eu pago. Mas ela não quer. Ninguém pode fazer as coisas pra ela.
Minha mãe, eu falo pra senhora, ela põe um chinelo muito novinha aí. Tem disposição que novinha não tem. Graças a Deus. Tem Minha dias mãe- novos. eu não, assim, eu me acho assim, que a minha mãe é assim. Que eu acho que ela é parecida assim em relação ao amor aos filhos. Isso aí eu me acho, porque eu me dou com meus filhos, dona Zefina. Eu me dou com meus filhos. Eu abro mão de muita coisa pelos meus filhos. E às vezes eu acho que eu acabo até falando para outras pessoas, porque eu queria que fosse igual a mim, em relação aos filhos. Mas assim, em outras, eu acho que eu sou parecida nisso com a minha mãe. Agora, a disposição que ela tem, eu já não tenho. Tô falando a verdade, porque a minha mãe, eu já puxei assim, igual a minha mãe fala, que eu já puxei a parte do meu pai, as minhas tias por parte do meu pai. Elas falam, cara, você é igual as minhas irmãs do seu pai. Sossegada, faz serviço de casa, aquela lerdeza. A minha mãe é meio-dia, assim, a casa dela tá limpa, o almoço dela tá pronto, ela taca a tarde dele pro sofá dela. Ai, tô falando Minha igual mãe a ela é minha mãe. assim. Minha mãe ela é assim. E eu já não, eu vou fazendo quando der 7 horas, 8 horas, 9 horas, que eu vou terminar meu serviço. Mas minha mãe, essa disposição que ela tem, eu já não tenho. Mas do amor dela com os filhos, eu acho que eu já puxei dela. Assim, de se dar pros filhos. Porque minha mãe, ela é bem assim. Ela se dá mesmo. Ela mesmo fala assim, eu faço tudo por vocês mesmo. E faz mesmo. E faz mesmo. Não é porque eu já estou na parte dos 40 que eu vou mentir que até hoje ela faz por mim. Ela faz mesmo. Vai pra lá assim, a mais que vai mais assim, ela vem, quando eu vou pra lá. Eles me tratam como se eu tivesse 2 anos. É a princesa deles, né? Mas não é só eu, os meus irmãos também. Não é, eles são homens, mas os meus irmãos também. Assim, minha mãe, ela. Você vê, o Hector mora sozinho, mas ela faz tudo com ele. Ela lava a roupa dele, faz a roupa dele, faz comida pra ele, faz E ela comida pra trabalha ele. fora ainda? Trabalha. Nossa. Ela só não tá limpando a casa dele porque ela não aguenta, entendeu? Eu acho que vai precisar operar, né, da mão dela. E aí ela fala, cara, não tô aguentando fazer. Faça aqui porque eu tenho que fazer, mas a fazenda dele já não aguenta. Aí ele paga alguém, né, pra fazer, mas ainda cuida das coisas dele. Essa disposição que ela tem, eu já não tenho. Mas, assim, de se dar pros filhos, eu me acho parecida com ela. Eu me acho. Tu já Eu puxou pra sua mãe? puxei mais pra minha mãe. Acho que Sei eu lá, sou mais assim, molona, acho que eu ai, puxei meu pai. Eu, Não é? Meu pai já é mais apesar que molona. meu pai Eu acho também era muito que puxei trabalhador, pra assim. ele. Eu não sei, porque minha mãe também não tem preguiça de fazer as coisas. Chega lá, às vezes a gente fica, às vezes até sentada, minha mãe tá lá fazendo as coisas, a gente briga pra ela, para mãe de fazer, vai sentar, porque ela já tá de idade, que ela é gordinha, né? Aí ela tá lá lambutando, fazendo as coisas, faz uma coisa, mata uma galinha, e às vezes vem gente pra cá, ela tá querendo mandar coisa, sabe aquela coisa assim? Aí sempre a gente fala que as Mas molona que eu mães... falo do meu pai, é que meu pai já é mais sentimental. Que eu falo de mola, assim, é de que meu pai já é mais sentimental. Não, minha mãe é A mais minha mãe, ela já é sentimental. mais firme, Não, entendeu? minha mãe é mais sentimental. Meu pai ele já é mais sentimental. Mas meu pai também é guerreirinho, né? Meu pai ele era muito trabalhador, acho que nem o filho puxou ele, porque o bichinho era Ele trabalhador. faz fazendo todas as coisas com minha mãe, né, minha filha? Até a comida ele tá fazendo. Pra deixar ela, o amor da vida dele. Que ele fala. Ele fala, cara, eu faço tudo por ela. Fala pra me pagar alguém, ela não quer. Eu falo pra ela, não precisa tirar do seu bolso não, eu pago pra você. Mas ela não quer. Aí ele que tá fazendo comida, limpando fazendo grosso, né, do pesado, porque ela não aguenta puxar. Porque eu falo de sentimental, assim, acho que eu puxei esse lado dele também, que eu sou meio molona. Qualquer coisa tem Então, minha mãe, acho que eu puxei, sei lá, para um lado dos dois, assim. Sei lá, minha mãe é guerreira, ela fala que ela gosta dos filhos dela, tem que editar. Sempre as minhas cunhadas ficam lá. Ah, eu acho que tem a mãe que gosta mais de um, mais do outro. Isso aqui é a mãe. Eu gosto de todos os filhos. Minha mãe tem 11 filhos. Muito filho. Assim, de guerreira, acho que era. E também ela faz por filho, eu também acho que o que eu puder fazer com meus filhos, eu faço, assim. Nossa, eu tenho 10 irmãos. Entendeu? 11 irmãos. Minha mãe casou, aí teve 4, aí o marido dela morreu. Aí ela casou com meu pai. Eu sou mais velha do meu pai. Aí teve 7.
Era uma guerreira, ainda mais no tempo antigo assim, né? Que era difícil, ela teve gêmeos. Os últimos caçulos dela estavam acho que com 23, foi gêmeos. Ai, Joyce. Mas quando eu era criança, o povo fala assim, não come banana gêmeo, vai que quando casar vai ter um filho gêmeo. Ah, amigo, tudo que eu via grudado, eu comia. Eu me ter um filho gêmeo. Nossa, mas você tinha contato com gêmeos? Não tem aquelas duas bananas grudadas, então. Olha, não pode comer. Eu falei, pois eu vou comer que eu quero ter. A minha mãe ia pra roça catar café, aí ela trazia, né? Aí eu ia lá e pegava. Tudo que eu via, um negócio, um grudado no outro, eu falei assim, ai, acho que tão bonito gêmeo. O povo que falava, né? Que se você comer, Ah, eu tinha queria ter essa gêmeo, né? É mentira, menina. O tanto que eu comi, não nasceu nenhum gêmeos. Ai, meu Deus, esse povo inventa cada coisa. Mas é bom. Sobrou eu. Agora vai voltar a ser família de novo falando. Eu também. Eu tenho muitas coisas que eu pareço. Eu tenho o mesmo jeito da minha mãe. Tem muitas coisas nela que eu vejo assim, que ela tinha que eu não quero mais pra mim. Que isso aí não pertence mais na minha vida. Mas tem muita coisa que eu sou. A Jaqueline não chegou lá, olhou pra ela e falou assim, já sei. Agora eu sei se ela é minha avó mesmo. Porque agora eu já descobri que é do mesmo jeito da minha mãe. Tantas coisas que eu pareço do jeito dela. Não gosto de coisa errada, eu gosto das minhas coisas tudo certa. Gosto muito de dar as coisas. E ela desse mesmo jeito. Pudesse eu dar, todo dia eu dava coisa para os outros. Eu gosto muito de dar as coisas para os outros. Né? Eu me sinto muito bem. Para mim, sabe, quando eu faço alguma coisa para os outros, para mim dá uma coisa tão boa assim sabe? Aí muitas coisas assim, qualidade dela que eu tenho. Também tem os defeitos também, né? Mas os defeitos a gente tem que procurar não colocar em prática. Né? E também gosto de fazer minhas coisas, como a Carla falou, né? Não sou também muito molenga, como eu estou falando, né? Bem de fazer minhas coisas, como eu falo, eu não me troco pela Jaqueline. Eu não. Eu estou com meus 52 anos, a Jaqueline está com os 26 dela, eu não me troco por ela para me fazer minhas coisas, mas de jeito nenhum. Não gosto muito de ficar mandando ninguém fazer as coisas. Eu for para mandar fazer, eu já prefiro ir lá e fazer. Fazer de má vontade, eu prefiro que não faça, eu vou lá e faço. Eu sou assim, sabe? Eu gosto de fazer minhas coisas, gosto de minhas coisas tudo no lugar. Né? Não sou tenho aquela doença que não gosto de ver nada. A gente só vive arrumando as coisas, né? Que tá todo. Eu não tenho isso, mas eu gosto de ver minhas coisas tudo no lugar. Gosto de ver as coisas fora do lugar. Né? Eu tenho. Quando chegar a visita, não passa vergonha, né, Thiago? Aí eu tenho essas manias, mas tem muita coisa que eu pareço mais com a minha mãe. Meu pai, eu lembro muito dele, mas não tem muito lembrar dele, meu pai assim não. Também era outra pessoa também, eu gostava muito de dar as coisas também. Dava o que tinha para os outros e ficava sem nada. Assim. Então a senhora puxou pro lado dos dois. Porque os dois eram bem. Minha mãe já era mais. Eu já tenho um jeito da natureza, o jeito mais pro lado da minha mãe. Meu pai, como a Carla falou, ele já era mais, o jeito que eu estava do Né, era mais, como você falou? Meu pai já era mais assim, minha mãe já era, meu pai era assim, minha mãe já era mais durona. Né? E a mesma coisa, eu sou mais assim, eu sou mais firme na decisão. Né? Tenho a mesma experiência com o Manel, né? O Manel já é mais durão, né? Assim, sei lá como é que eu não posso nem se identificar, eu não, já sou mais firme na decisão, para tomar, para agir, para fazer. Eu sou mais afobada com as coisas assim para resolver. Eu gosto de resolver mais rápido. Agora o Thiago vai. Eu praticamente posso dizer que puxei um pouquinho pro lado dos dois. Não dá para dizer que puxei mais pro lado de um ou pro lado de outro. Mas o que muitos denunciam é que eu puxei mais pro lado dela. Acredito que é pelo fato de ela ser mais séria, não ser muito de brincar, então deve ser por isso. Do meu pai, pouquíssimas coisas eu puxei. Um pouquinho da fisionomia, um pouquinho da voz, mas posso dizer que eu puxei mais pro lado mesmo dela. Uma coisa que eu posso dizer que eu puxei para os dois é nesse caso da liberalidade, de gostar das coisas, mas também no fato de ajudar as pessoas. Que isso já é um lema da família de anos. Basicamente aqui, a família inteira nunca se negou quando alguém pediu ajuda em alguma coisa. Tá? Sempre, ou meu pai estava lá, ou minha mãe estava lá, ou eu estava lá, ou minha irmã estava lá. Chegou o Fernando para variar, que tem o mesmo jeito. Então pode dizer que é um dos lados que eu puxei dos dois.
Ele falou que é assim comigo. Que é assim. Ele desceu aqui pra falar, que ele pegou umas coisas aí, né? Só que não é isso, de pegar as coisas e pagar, né? E aqui, e eu lá, e ela aqui, né? Só que ela mais é dela pegar as coisas. Aí ele pegou, você algumas coisas aí, ela vai perguntar pra ele, você já comprou as coisas pra você levar pra mãe, com as coisas que você pegou lá? Não, comprei não, amor. Eu comprei não, e sua mãe, ó. Lá de paguei não é assim, Não, né? Ele é muito não, esperto. ele desceu lá só pra me falar, mãe. O Fê falou que ele e a senhora é assim. Não vai pagar as coisas que Ah, pegou, o não. Fernando aqui fala, Fernanda, você não vai te pagar, tu é assim, Aí né? ela Sei falou assim, não. não precisa, amor. Ela pega aí também. Não, eu e ela somos assim, ó. Eu não tô sabendo disso, não. Uma segunda pergunta aqui. Existe algo que você começou até Aí já bem explica, né? Pra terminar, né? e 11 horas. não terminou? É outra Você já- pergunta que tem. Você já explica aí, já, você mesmo. Já deu 11 horas, né? Teve uma coisa que eu fiz. Teve um curso que eu comecei que eu não terminei. Teve um curso que eu fiz, parecido com informática, que eu comecei e não terminei. Tava começando até bem, mas infelizmente eu acabei não concluindo. Respondendo bem essa pergunta. Mas o que a gente pode perceber aqui com a biografia de Sansão? Que existem pessoas que erraram na palavra de Deus, que serve como alerta para nós. Nós temos a vantagem que nós estamos vivos e temos tempo para corrigir essas coisas, arrepender e pedir perdão. Sansão não teve esse tempo. Ele simplesmente pediu a Deus uma oportunidade para, mesmo que ele morresse, ele acabasse com os inimigos dele. E Deus deu. Mesmo ele sem a visão, mas Deus concedeu o pedido dele. Mas infelizmente ele teve que morrer. Ele não concluiu a missão dele. Morreu junto com os inimigos. Ficou devendo 20 anos para Deus de uma missão que ele não cumpriu. Então o que nós aprendemos aqui é o seguinte: que o que nós comecemos, terminemos. E que nós comecemos bem e terminemos bem. E se caso você não começou bem, procure terminar bem. Essa é a lição que nós aprendemos hoje. Agora é o momento de orar.